Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Graça e paz, boa noite. Seja bem-vindo à Comunidade da Graça. Uma das lições que nós temos mais aprendido durante esses dias é o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. E assim como a palavra diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, não fique sozinho. Se você está acompanhando os nossos cultos, mas ainda não faz parte de uma célula, entre em contato com esse número que está aparecendo aqui embaixo e a gente vai te encaminhar para uma célula online. Eu tenho certeza que você vai ser super edificado. Então, bom culto, daqui a pouco a gente está junto. Boa noite, meus irmãos, nesse espírito de adoração. Estamos novamente aqui adorando ao nosso Rei, como Igreja de Cristo. É um prazer muito grande estar com vocês novamente. Apesar de toda a saudade, é um prazer muito grande. Espero que seja um culto que, de fato, como tem sido, céu aberto na tua vida, na tua casa, esteja fluindo através aí do Espírito Santo, chegando até você, água pura, cristalina, que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, declaramos isso nessa noite.
você será abençoado. Em nome de Jesus, eu quero ler um texto aqui com vocês para variar para a nossa meditação. Olha lá. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E por aí vai. Esse texto me chamou muita atenção essa semana, ouvindo um outro pastor falar, porque temos visto muitas pessoas com muito medo por conta do vírus. E eu queria deixar essa palavra no teu coração, que o amor do Senhor, precisamos buscar a presença dEle, porque quando você tiver muito da presença de Deus, esse amor vai lançar fora todo medo, você vai vencer todo medo, em nome de Jesus. Pai amado, no nome de Jesus, Pai, te damos graças, Pai, pelo teu amor abundante sobre nós, Pai. Te damos toda a honra, toda a glória, Pai, porque tu és o nosso Deus, tu és o Deus forte e poderoso, Pai, que nos resgatou, Senhor. Rendemos toda a adoração, nosso coração prostrado diante de Ti, Senhor. Receba, Pai, toda a honra, a glória, a reverência, a adoração ao Teu nome, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és amado da nossa alma, Tu és o Deus, Pai, que tem enchido o nosso coração de alegria, Pai, a cada manhã, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos ajuda nas dificuldades, que fala conosco em todo tempo, que nos direciona, Senhor. Oh, Paizinho querido, Tu és o nosso Deus, Pai. Te rendemos toda a honra e toda a glória nessa noite, Senhor. Seja adorado, Senhor, em cada casa, Senhor, e neste lugar, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Tua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba, Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Tua glória. Posso só me curvar e dizer:
És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Como a tua igreja, nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Como tua igreja, Pai, nós adoramos o Senhor essa noite, Pai. Colocando os nossos medos, colocando os nossos temores diante do Senhor, Pai. Pedindo para que o Senhor acalme os nossos corações, Senhor. Volte os nossos olhos a ti, Jesus. A ti, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu me és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor e minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Pessoal, vamos voltar ao assunto de dízimos e ofertas. Como eu tenho falado, tenho seguido a didática, vamos dizer assim, deste livro aqui, Uma Vida Abençoada, e ele entra num assunto aqui sobre o redimido ou o sacrificado, que na verdade o redimido, alguém foi sacrificado no lugar dele, mas ele está conduzindo para nós entendermos o que acontece com o dízimo. O dízimo é alguma coisa que será sacrificada, ele vai sair das nossas mãos. Por que isso? Nós já passamos uma experiência assim em casa, quando nós tínhamos separado o dízimo, mas nós não entregamos, o dízimo ficava no nosso domínio e a gente administrava isso, como que nós achávamos que deveria ser usado este dízimo. Quando a palavra de Deus não fala para fazer isso, tanto é que o dízimo eram animais, ele deveria ser sacrificado, eram as primícias, os primogênitos, deveriam ser sacrificados. É claro que ele aponta para a redenção feita em Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, a sua morte, mas no caso aqui nós precisamos entender uma coisa, que o redimido ou sacrificado que vai ser oferecido a Deus, ele tem que sair do plano dos vivos, ele tem que sair do nosso alcance, ele tem que sair das nossas mãos. De alguma forma nós temos que considerá-lo como longe do nosso alcance. Isso é uma segurança para nós. E aí mais para frente do livro ele vem explicando esse princípio e ele diz assim, a primeira porção é a porção redentora. Quando nós damos a primeira porção, todo o resto é redimido. Esse é o princípio da redenção e nós fazemos isso com os nossos bens. Mas é interessante que ele coloca uma frase dele aqui que eu quero compartilhar com você e eu acho que isso vai guardar no seu coração. Ele diz assim, o princípio das primícias é muito, muito poderoso. Ouvi dizer que toda primícia dada nunca é perdida e que toda primícia que não é dada é sempre perdida. Em outras palavras, o que damos a Deus não é perdido, porque Deus o redime para nós, mas aquilo que retemos de Deus será perdido. Jesus ecoou esse princípio quando disse, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Coloque isso no seu entendimento, peça a direção de Deus, esclarecimento para isso. O dízimo, ele deve sair das suas mãos, ele deve sair do seu alcance, ele tem que passar para uma esfera distante, longe daquilo que você pode ter domínio. Isso é dar o dízimo. Em cima disso nós vamos orar, crendo que por causa disso Deus vai redimir todo o resto. Que todo o resto? Tudo aquilo que diz respeito à bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Senhor, que se retivermos, se segurarmos aquilo que não nos pertence, aquilo que o Senhor já estabeleceu, que é teu, nós por fim vamos perder isso que nós seguramos. Mas quando nós entregamos, então a tua bênção vem sobre nós.
Essa é a nossa expectativa. E é assim então que nós consagramos nossos dízimos e ofertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Graças a Deus. Vamos à meditação da palavra de Deus. Tenho certeza que se você prestar atenção hoje e acompanhar, o assunto ele é confrontador, nos leva a pensar em algumas coisas, mas eu queria orar junto com você antes. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, é o Teu Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, é o Espírito da verdade, como nós estudamos, é Ele que mostra as verdades do Senhor, confrontando com o nosso coração e nos mostrando os nossos caminhos. Pai, por favor, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, revela-nos, mostra-nos. Nós precisamos da Tua luz sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Que à medida que nós vamos estudando, lendo e meditando, Teu Espírito Santo tenha liberdade de ir falando e comunicando ao nosso coração tudo aquilo que são Teus propósitos e Teus planos a respeito de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 18. Na verdade, assim, vai ser um desafio para todos nós de mantermos a atenção. O assunto dá para ser breve, mas tem que ter atenção, porque é impressionante o paralelo criado aqui em Gênesis 18 e Gênesis 19. Nós vamos fazer assim, nós vamos lendo os dois. Então você tem que estar com a Bíblia na mão e com essa atenção, com essa preocupação com esses dois cenários, porque eles são muito impressionantes. Nós vamos começar já definindo uma coisa. Quando a gente for falar sobre Ló, vamos chamar ele de irmão Ló. É o irmão Ló. Por que a gente vai chamá-lo de irmão? Porque Pedro, quando fala a respeito de Ló, lá na segunda carta de Pedro, ele está se referindo a Ló, ele fala que Ló era um homem justo. E Deus teve piedade dele, Deus teve misericórdia dele, porque ele era um homem justo e piedoso. Então a gente vai olhar para Ló, não com um olhar de condenação, mas com um olhar misericordioso, como foi o olhar de Deus. Ele é o irmão Ló. Porém, vamos comparar o que está acontecendo com Ló e o que está acontecendo com Abraão. Então veja aí na sua Bíblia. No capítulo de número 18, ele começa assim, e repare nas palavras, porque é muito impressionante. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Vamos parar aqui já. Então assim, vai ser assim, nós vamos parando, vai dar um trabalho para a Larissa colocar as referências depois. Onde que Abraão está? Ele está nos carvalhais de Manre. Onde que nós encontramos Abraão lá? Se você voltar na sua Bíblia, no capítulo 13, quando Abraão e Ló se separam, no versículo de número 18, diz assim: e Abraão, mudando suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Abraão foi morar lá nos carvalhais de Manre, ele foi armando as suas tendas e se estabeleceu ali nos carvalhais de Manre. Depois disso já passou aquela guerra dos 5 contra 4 reis, Ló já foi levado cativo, Abraão já foi atrás, resgatou, já teve aquele encontro com o rei de Sodoma, com Melquisedeque, já passaram-se aquela experiência de que ele foi um estrategista, ele quis ter os seus recursos, e aí ele tem um filho com Agar, Ismael já cresceu, já está com 13 anos de idade, Deus se revelou novamente, falou: eu sou El Shaddai, anda na minha presença, sê perfeito, eu serei o seu supridor. O tempo está correndo. E aí entra o capítulo 18 dizendo, ele continua morando no mesmo lugar. Ele estava ali estabelecido nos carvalhais de Manre. Só para traçar o paralelo desde já, eu não sei, vocês não têm essa vantagem que eu tive, Alana, assim, de estar os dois capítulos na mesma plataforma aqui. Versículo 1 de capítulo 19 de Gênesis, diz assim: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Então olha,
Capítulo 18, a gente começa a olhar. Abraão está assentado na porta da sua tenda, nos carvalhais de Manre. Ele apareceu lá em Gênesis 13, ele ficou lá. Posso citar aqui a referência do meu, ele fala no bosque sagrado dos carvalhais de Manre. Interessante, né? Uhum. Porque lá ele fez o altar. Sim. E é um lugar sagrado. Então Sodoma é uma coisa que está bem fora, né? E onde que Ló entra na história de Sodoma? Lembra? Capítulo 13 de Gênesis, versículo de número 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Depois disso já passou aquela guerra, já passou aqueles 13 anos, já passou esse período, ele já foi resgatado, ele já foi devolvido com todos os seus bens e ele foi habitar lá em Sodoma. Então a gente vai começando a traçar os dois cenários. Abraão está exatamente no lugar onde ele estabeleceu um altar e ali ele permaneceu. O irmão Ló, ele foi habitando, armando as suas tendas até Sodoma. Passaram-se muitos anos, vamos chutar aqui, passaram-se uns 20 anos. Ele ainda está morando lá em Sodoma. Ele não foi só habitando, armando as suas tendas, quando ele foi agora morar lá. Ele está morando lá. Se você parar para olhar o Salmo de número... É o Salmo 84. São tantas referências que eu corro o risco de me perder aqui. O Salmo 84, aquele salmo lindíssimo, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. No versículo de número 10, ele diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. São os dois cenários. Nós temos Abraão à porta de sua tenda, no lugar que Deus havia designado para ele, em Canaã. E nós temos o irmão Ló nas portas da perversidade. Dois cenários distintos. E assim vai ser o nosso estudo todinho, criando este paralelo, porque ou nós estamos ali em Abraão ou nós estamos lá em Ló, onde nós estamos. Outro detalhe interessante, Abraão, ele recebe a visita destes 3 homens, na verdade era o Senhor visitando ele e 2 anjos, e fala assim, volta lá para o capítulo 18, versículo 1. Vocês tenham paciência hoje, porque vai ficar esse ping-pong. Por isso que eu falei, ainda bem que isso aqui é culto de quarta-feira, dá para a gente ter essa calmaria aqui para ver isso aqui. Então vamos lá, apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Vamos voltar para Ló. Capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer. Vou citar um versículo para vocês. João, capítulo de número 9, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Se você não quiser abrir aí na sua casa, eu vou ler para você o que diz o versículo 4. Jesus falou assim para os seus discípulos: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jó foi encontrado ao anoitecer. A noite vem e vai cessar todo o trabalho. Por outro lado, Abraão estava em pleno dia, no maior calor do dia. Lembra-se do que diz em Provérbios? Ele fala assim, porque a aurora do justo será como a luz. Luz? Da aurora. O caminho do justo será como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós temos uma cena, Abraão na tenda, no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Ló habitando nas portas da iniquidade. Nós temos Ló ao anoitecer, eis que a noite vem, não haverá mais trabalho. E nós temos Abraão no pleno dia perfeito, ele está tendo experiências com Deus.
Estamos caminhando nisso. Depois, capítulo de número 17. Por que nós encontramos Abraão nessa cena? Lembra que ele prostrou-se com o rosto em terra, versículo 3. Ele prostra-se porque Deus fala para ele assim: eu sou o teu supridor. Então, ele está vivendo agora uma experiência, como nós vimos na semana passada, de um homem que foi nocauteado. Essa era a expressão usada ali. Ele foi lançado por terra. 13 anos de silêncio, Deus volta, fala com ele, fala da aliança dele e fala: eu vou suprir você. E agora ele não faz nada, não é? A oração não é: e agora, o que eu vou fazer? A oração dele agora é: Senhor, o que o Senhor vai fazer? E ele permanece ali nessa expectativa de qual vai ser o agir de Deus, o que Deus vai fazer com ele. Ele está parado ali então, à entrada da sua tenda. E aí nós vamos ver os dois cenários do que está acontecendo, porque o que vai acontecer com Abraão, com estes homens, é uma cena de comunhão. É uma coisa tão bonita, é uma coisa tão longa, tão prazerosa, tão sem pressa. A gente vai estudar isso aqui já. E com Ló, a cena é diferente. É uma cena de agonia e desespero, o que vai acontecer ali com Ló. Enquanto que com Abraão faz uma proposta. Eu estou querendo perder o fio da meada de tão empolgado que eu fico com a cena da coisa aqui. Abraão está tão assim, desfrutando agora daquela comunhão com Deus, que ele propõe repouso, comunhão, renovar. Ele está num momento tão calmo com Deus, enquanto que com Ló, aqueles dois homens vão ao encontro dele e vão encontrar uma cena completamente diferente, de agonia, de desespero, por causa do que está ali brevemente para acontecer. Para você entender, como nós lemos lá que Ló ia habitar na campina, né? Versículo 12 do capítulo 13 que nós lemos, nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Nós estamos falando não de Sodoma e Gomorra, nós estamos falando de 5 cidades, que elas, por extensão, Sodoma abrangia essas 5 cidades. Quais eram? Era, além de Sodoma e Gomorra, Admar, Zeboim e Zoar. 5 cidades. E ele vai morar naquele lugar lá, nesse conjunto de 5 cidades. E vamos lá para o capítulo 19, acho que vai começar a esclarecer um pouco mais o que está acontecendo. Aqueles homens chegam lá dizendo para Ló que aquele lugar vai ser destruído, está sob o juízo de Deus, aquele lugar será destruído por Deus. Enquanto que na cena de Abraão, você tem... eu vou estragar a sequência. Veja na sua Bíblia aí. Capítulo de número 18. Depois eu tento arrumar a minha bagunça na minha cabeça aqui, porque eu vou bagunçar o cenário. Porque é muito empolgante. Eu queria fazer esse paralelo, se a gente tivesse agora a televisão, né, para criar esses 2 paralelos para você ir vendo. Mas você vai ler o capítulo 18 e 19 e você vai ver isso perfeitamente. Que Deus, o Espírito Santo, ele traça esse paralelo dos 2 cenários. Nós estamos falando do irmão Ló e nós estamos falando de Abraão, um homem que Deus estava trabalhando e moldando a vida dele, e um homem que resolveu escolher os seus próprios caminhos neste moldar de Deus. Quando Abraão tem aquela visão daqueles homens chegando, ele sabe que é o Senhor, ele sabe que é de Deus que vem aquilo lá. Então ele começa a criar este ambiente tão prazeroso de conforto, de repouso, de comunhão. Ele começa a dizer assim, versículo 3, e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes o teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis adiante. E responderam: faze como disseste. E aí você imagina assim, eles vão tomar um cafezinho junto, né? Eles devem ter preparado ali um cafezinho para ficar junto ali. Olha a proposta de Abraão, como ele está
parecendo mineiro quando recebe visita. Nós temos uma conhecida nossa de Minas que tem proposto para a gente justamente isso. Ela quer que a gente vá lá, ela vai levar a gente para a roça, ela vai fazer uma broa no fogão de lenha, na chapa, no café, de caneca, e é essa coisa de hospitalidade. Então olha que ele fala, versículo 6, apressou-se Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado no borralho. Não tem pão, vamos fazer o pão. Então esse cafezinho não vai ser rápido não. Ele falou aqui assim também, ó, repousai, mas tira um cochilinho que eu vou fazer. Dá uma cochilada debaixo da árvore aí. Olha o versículo 7, Abraão por sua vez correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Gente, ele vai matar o boi, ele vai limpar, ele vai tirar um pedaço do filé mignon ali, vai fazer ainda um cozido, vai temperar. Versículo 8, tomou também coalho, leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Gente, é tão bonito a coisa, porque com Abraão, ele está tendo tanto prazer na comunhão de Deus, porque ele sabe que ali é uma teofania, é uma presença de Deus, ele tem tanto prazer nisso que ele não tem pressa. Quantas vezes a gente tem pressa, né? Nossa devocional é marcado, é com cronômetro, é tempo corrido. Ele vai matar o boi, ele vai preparar, ele vai temperar, ele vai cozinhar, ele vai amassar ainda a farinha, vai fazer o bolo, o pão lá. Lembra quando Jesus está caminhando com seus discípulos no caminho de Emaús? E eles não sabiam que era Jesus, mas eles falam assim, Senhor, já é tarde, entra, fica conosco. E constrangeram, a palavra diz ali que eles constrangeram que Jesus entrasse e ficasse com eles. E Jesus entra, participa daquela ceia, parte o pão, e quando eles estão naquela comunhão com Jesus, eles têm a grande revelação, os seus olhos são abertos, eles têm entendimento de coisas espirituais, eles têm revelação de quem é Jesus, que era o Senhor que estava com eles ali. A mesma coisa acontece aqui com Abraão, quando ele proporciona este momento de tamanha comunhão, aquilo abre o que vai acontecer, porque agora o Senhor fala para ele sobre a descendência dele, ele fala para ele, para Sara, fala sobre Israel, fala para ele e vai levá-lo inclusive a ser um intercessor, aquele homem que saiu lá de Ur, aquele homem que vivia na idolatria, centenas de deuses, partiu para uma terra estranha, partiu por uma fé, agora ele é um cooperador de Deus. Você vai ver no capítulo, aí no capítulo 18 mesmo, no versículo 22 em diante, ele está ali intercedendo junto com Deus. E Deus falando assim, por amor, por amor, por amor. Olha o entendimento que ele tem a respeito de tudo isso. Mas Ló, por outro lado, vamos para o lado triste da coisa. A gente vai voltar um pouquinho para Abraão ainda, mas veja o capítulo 19. Depois de uma noite angustiante ali, de agonia na casa de Ló, ao ponto de Ló oferecer as próprias filhas para serem possuídas por aqueles homens que estavam à porta da casa dele. O lugar era terrível, era um lugar de iniquidade, era o último lugar que ele deveria estar, mas lá ele está morando, ele não está separado do mundo, ele está mergulhado, o irmão Ló está envolvido com tudo isso aqui. E aí quando chega no versículo 15, se você estiver acompanhando aí, do capítulo 19, diz assim, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te. Sabe quando tem que chacoalhar o irmão? Dá um... pá, acorda. Desperta. Os anjos têm que falar assim, irmão Ló, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse,
Ele tá fazendo ainda, sabe, mas tem que ir mesmo, será que... Como ainda se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Virgílio, o meu está falando, conduziram-no à força. Exatamente. Pegou na mão e vem. Você veja que situação, se por um lado há um ambiente de intimidade de Deus, de revelação, de cooperação, de edificação, de conforto, de comunhão com Deus, de partir do pão, de uma refeição gostosa ali. Do outro lado, na outra cena, o negócio é terrível, é angústia, é agonia, é chacoalhar, é tomar a força, pôr para fora, para que ele não pereça com aquela cidade, e a coisa vai ficando ainda mais grave. Versículo de número 17 diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aqui uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena. Sabe o que ele está pedindo? Deixa eu ficar por perto daqui. Eu estou sendo salvo, mas deixa eu ficar ainda pertinho de onde eu estou aqui. E a gente vai entender uma coisa que eu acho que tornou-se ainda mais grave do que o que nós já vimos até agora. Nós vamos ver que Deus pode conceder alguma coisa. Isso não quer dizer que seja a vontade dele. Lembra do Salmo? Concedeu-lhes o que pediram, mas fez o seu coração definhar. O que nós estamos encontrando é justamente isso. Às vezes a nossa oração é que nós já decidimos o que nós queremos e pedimos a permissão de Deus. Só que a permissão de Deus não é a vontade de Deus. E a nossa oração deveria ser: Senhor, eu quero a tua vontade. Ainda que a tua vontade seja amarga. Ainda que a tua vontade não seja a minha vontade. Mas eu não quero a tua permissão. Porque eu posso estar querendo fazer aquilo que eu quero e querer o teu consentimento. Querer a tua permissão, simplesmente. E o que aqueles anjos fizeram? Permitiram. Permitiram então que o irmão Ló, que está sendo resgatado daquela cidade, à força, por amor a Abraão, por causa da intercessão de Abraão, a gente vai ver já isso aí, que foi por causa de Abraão, da oração dele lá, é que eles permitem então que Ló fique ali, seja arrancado da cidade daquela maneira, mas ele tem, eu acho que uma das experiências no nosso trabalho de discipulado, de edificação da nossa vida, que nós temos que aprender. Uma coisa é o que eu quero e que eu peço que Deus me conceda e me permita. Outra coisa é quando eu me curvo e digo: Senhor, eu quero a tua vontade, ainda que não seja aquilo que eu pedi. Nós vimos isso com Jesus, já estudamos tantas vezes isso. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Porque o Pai poderia permitir, mas não era a vontade dele. E foi isso que aconteceu. E eu acho que a situação de Ló é exatamente o que a gente vê na vida de muitas pessoas. Ele foi habitar em Zoar. E para ironia nossa, a palavra Zoar significa insignificância. Quantas pessoas, irmãos, amados de Deus, que estão sendo resgatados por amor, que estão sendo guardados, livrados por amor, mas nas suas orações eles querem que Deus permita que eles façam a vontade deles e não a vontade de Deus. Deus vai permitir muita gente, mas serão mergulhados na insignificância. E nós sabemos o que é isso. É não frutificar. Já não faz mais diferença, né? O evangelho que não alcança mais nada, né? Não faz diferença, é bem isso aí mesmo. Não faz diferença.
Porque nós estamos estudando o discipulado, a formação de uma vida, a formação de um homem diante de Deus. Anda comigo, anda na minha presença. Então ele está aprendendo a andar com Deus. Se você for olhar o contraste, enquanto que Ló vai para a insignificância, o irmão Ló vai para a insignificância, com relação a Abraão, capítulo 18, versículo de número 17, diz assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Eu o escolhi. Enquanto a gente está vendo numa cena um homem nas portas da iniquidade, à beira da noite, adentrando, sendo salvo, arrancado daquela situação à força, num constrangimento, numa situação de agonia, pecado de tudo quanto é lado, onde ele nunca deveria estar, e mergulhado na insignificância agora. Do outro lado nós vemos um homem que estava: Senhor, o que o Senhor vai fazer? Eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais estratégias, eu não tenho mais os meus meios de alcançar coisa alguma. Ponto crucial, né? Negar-se a si mesmo, todos nós vamos sofrer esse ponto, chegar nesse ponto de ou você faz a vontade de Deus ou você faz a sua. É a nossa vida. Né? Todos nós somos levados assim, e aí? Até onde você vai? A guerra das vontades, né? Essa luta das vontades, nós vamos experimentar a vida inteira. Olha, não importa quantos anos você tenha de carreira, de ministério, de andando com o Senhor, de crente, não importa. O conflito das vontades sempre existirá. A minha vontade ou a vontade de Deus. A minha vontade ou a vontade de Deus. Mas todas as vezes em que eu me curvo à vontade de Deus, Ele tem planos para mim. Todas as vezes que eu resisto à vontade dEle e quero que a minha vontade seja feita, eu acho chocante ler essa expressão: foi habitar em Zoar. Partiu para a insignificância. Partiu. É tão chocante para mim, é tão chocante, que acho que deveria. Aliás, assim, na minha cabeça a gente pararia agora. Vamos orar. E vamos orar. Senhor, tem misericórdia. Senhor, lembra? Esquadrinha meu coração e Sim, me ajuda, né? Olha, eu vou lembrar para você de uma historinha que eu ouvi há muitos anos e já contei agora recentemente de novo, vocês já vão lembrar, não deem risada, mas um irmãozinho seminarista chegou num ferreiro, lembram-se dessa história? Ele estava recebendo a carga de ferro que ele trabalharia na sua forja por muito tempo. E aquele seminarista ficou observando o trabalho. E ele colocava aqueles ferros na forja e eles ficavam em brasa, altíssima temperatura. Então ele colocava em cima da bigorna e começava a malhar o ferro ali. E ele, nisso de malhar, ferro por ferro, ele lançava em 2 pilhas distintas. E aí aquele moço ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Que separação é essa que você está fazendo? E aquele ferreiro disse assim: eu recebo uma carga de ferro, no meio deles eu tenho ferros que são maleáveis, trabalháveis, e ferros que são muito duros, que eu não posso moldar. Então eu vou lançando. Estes aqui são úteis, eu vou trabalhar com eles. Este aqui, para o meu trabalho, são inúteis. E aquele moço naquela hora teve uma revelação, o Espírito Santo falou com ele. E ele parte para orar, aquela oração urgente. Por isso que eu falei, agora seria a hora da gente parar e orar. Porque chega alguns momentos da vida da gente que a oração é urgente. E aquela oração era assim: Senhor, nunca me lance na pilha dos inúteis. No nosso caso aqui, a oração seria assim: Senhor, nunca me lance na cidade da insignificância, no canto da insignificância, porque é muito chocante isso, que nós não fomos chamados para ser insignificantes. Jesus falou que nós seríamos sal nesta terra e luz neste mundo. Ele falou que nós somos como uma cidade edificada sobre um monte, nós somos como uma lâmpada colocada no alto de uma casa para iluminar toda a casa. Então, onde nós estamos a serviço do Senhor. Que coisa, eu acho isso muito, muito tremendo. Como eu falei no capítulo 19 aí, versículo 29,
diz assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Foi por causa de Abraão que Ló estava sendo ali então poupado, livrado daquilo lá. Então, fora de Sodoma, a gente tem ali comunhão, nós temos ali partir do pão. Fora de Sodoma nós temos esse momento tão gostoso, né? Aí uma outra pergunta: se Deus revelou tudo isso, ele falou, né? Porventura eu ocultaria a Abraão alguma coisa. Por que ele revelou para Abraão, o irmão Abraão? E por que ele não revelou para o irmão Ló? Se ele podia revelar para um irmão, por que ele não revelou para o outro irmão nosso? E a gente entende o princípio da separação, porque Abraão estava separado. Ali a cidade de Sodoma representava o mundo, o pecado. E Deus não fala com quem não está separado. Ele se cala. Ló não sabia nada, Abraão sabia tudo. Eu vejo assim, como isso diz respeito a nós, os dias que nós vivemos, o que nós estudamos agora no culto de domingo passado, buscar o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, porque para aqueles que se separam, se santificam, estão fora do mundo, Jesus falou: Pai, eles não são do mundo, estes, Deus revela tudo, as coisas que viriam, as coisas que estariam ali adiante. Então Ló não sabia de nada e Abraão sabia tudo. E outro motivo pelo qual Deus não falou com Ló, porque no caso do mundo, das pessoas que estão no mundo, não é Deus que vai falar, somos nós que vamos falar. Nós somos os proclamadores para esses aí. E é tão impressionante que aqueles anjos perguntam ali para Ló, estão conduzindo, e no versículo de número 14, 19 e 14, diz assim: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava, a versão que está aqui. Aqui está a palavra, se estivesse apenas brincando. Então, a expressão aqui é caçoando. Na verdade, quando a gente fala, se não for uma ação de Deus, quando a gente fala, as pessoas acham que nós estamos zombando, que nós estamos sendo catastróficos, apocalípticos, dizendo da volta de Jesus, dizendo do juízo sobre a terra, do cumprimento da palavra de Deus, do grande trono, do tribunal. As pessoas acham isso é bobeira, isso é ignorância, o que quer que seja. É o que aconteceu ali com eles. Esse ponto aqui eu percebo também, Virgílio, que a questão é que eles pensaram que estivesse brincando, porque o portador da notícia, por certo, ele não tinha um bom testemunho também, porque quando uma pessoa vem te trazer não, porque assim e tal, assim, é verdade, Deus falou comigo e tal, dependendo do profeta, você não leva a sério porque não tem testemunho. Agora, se for uma pessoa que você sabe que é de Deus mesmo, assim, meu irmão, assim, você vai ficar pelo menos assim, vou guardar a moedinha porque pode ser que seja verdadeiro. Você fica atento, né? Também é um outro aspecto, né? Vou abrir aqui em 2 de Pedro, capítulo de número 2. Antes de nós orarmos a respeito dos planos que Deus tem para cada um de nós e dos planos de como nós ficamos às vezes tão longe, né? Antes de nós orarmos, eu quero fazer aqui um pouco de defesa para Ló, daquilo que nós estudamos, porque ele é um irmão. E eu acho que isso torna assim ainda mais chocante. Ele não era simplesmente um dos habitantes de Sodoma. Ele era um irmão. Olha o que Pedro fala a respeito dele. Capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 7. Versículo 6, né?
reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa de suas obras iníquas. Gente, o que faltou para Ló? Se ele era um homem justo, que afligia a sua alma por causa de toda a impiedade que estava ao seu redor, e a gente vê aquela cena tão contrastante, eu creio, sinceramente eu creio que nós temos irmãos muito sinceros, gente muito temente a Deus, mas não se posiciona, porque eu acho que o que faltou para Ló ali foi se posicionar, porque Deus tinha coisas para ele, mas ele não se posicionava. Você entende isso? Como às vezes Deus tem planos para nós, tem projetos para nós, mas a gente não se posiciona. Versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Bom, aqui já vai entrar num outro assunto que também é bem próprio para os nossos dias, mas veja que nós estamos falando de alguém que teme a Deus, é considerado pelo próprio Deus como alguém que aflige uma alma justa, que está ali se sentindo angustiado com o pecado que está ao redor. E eu fico pensando assim, o que faltou para Ló ao ponto dele ter mergulhado na insignificância? Um posicionamento diante de Deus, um posicionamento diante dos planos de Deus, um posicionamento diante do mundo. E talvez seja uma das coisas que falte para nós no discipulado, seja este temor, sabe, de posicionamento. E é em cima disso que eu queria orarmos juntos. Vamos orar? Pai, nós sabemos que o Senhor espera sempre de cada um de nós um posicionamento. O Senhor nos confronta, nos chama, Teu Espírito Santo é enviado para isso, para trazer ao nosso entendimento as verdades e distinguir o santo do profano, o bem, o mal, o bom e o vil, o reto, o ímpio. Então, Pai, nós, em nome do Senhor Jesus, pedimos pela nossa vida, pedimos pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando, ouvindo. Talvez nós tenhamos tanta gente, Senhor, que não tem se posicionado diante do pecado, se posicionado diante da Tua vontade, não tenha se posicionado ainda diante do Teu reino. E hoje a nossa oração é essa, Senhor, no amadurecimento, no crescimento, na vida espiritual, no dia a dia, no nosso caminhar com o Senhor, como igreja, nos nossos relacionamentos. Leva-nos a um amadurecimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nossos ouvidos sejam abertos, tenhamos, meu Deus, essa sensibilidade para desfrutar da Tua comunhão, dos momentos de prazer com o Senhor, onde o Senhor nos dá as maiores revelações, onde nossos olhos são abertos, onde promessas são enviadas, onde tudo acontece conosco. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, e sobre cada um dos meus irmãos que estejam adiando um posicionamento, Senhor, diante do pecado e diante da Tua vontade, que Teu Espírito Santo alcance esses corações hoje para a Tua glória, Senhor, por causa do amor que o Senhor tem com cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só para encerrar, e o Dido vai cantar aqui, pode continuar, Ide. Eu queria que nós não lemos, mas veja a argumentação de intercessão que Abraão entra. Olha que contraste, né? Aquele Abraão, agora um homem vivido, experiente, lições, e aí ele começa a argumentar com Deus, capítulo 18, versículo 23, diz assim: aproximando-se ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se porventura
houver 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o justo por amor dos 50 justos que nela se encontram? E aí a questão aqui, que é interessante, que o diálogo, a argumentação de Abraão é amor. Eu creio que seja assim o ponto fraco de Deus e o ponto forte de Deus, né? E aí Deus responde para ele, versículo 26, então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Ele vai repetir essa expressão mais 4 vezes, dizendo por amor, por amor, por amor. Quando a gente vê o Senhor Jesus vindo em nosso resgate, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, pelo seu muito amor com que nos amou, né? Sendo nós ainda pecadores, pelo seu muito amor com que nos amou. Lembre-se, nós estamos debaixo do amor, ainda não estamos debaixo de juízo, estamos debaixo do amor. Por amor Ele envia aqueles anjos, por amor eu tenho certeza que há pessoas sendo enviadas na nossa vida constantemente, nos alertando, nos chamando, nos, chacoalhando para um posicionamento. O Senhor te ama loucamente, ama apaixonadamente, Ele ama com esse amor eterno. E este amor é que faz com que Ele envie o seu Espírito, a sua palavra, os seus enviados, os intercessores, para que a nossa vida tome um rumo diante dEle. Posicione-se diante do amor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar ao Senhor? Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Bem perto está, bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Assim seja. Teu Espírito Santo alcance e quebrante os nossos corações. E cumpra-se, Senhor, toda a tua vontade e a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã na célula, se Deus quiser. O Senhor te abençoe. Vou dar um tchau, gente.